Casar com primo é pecado? Não, casar com primo não é pecado. A Bíblia não proíbe o casamento entre primos, mas proíbe entre parentes mais próximos. No entanto, é importante analisar cada caso antes de tomar uma decisão. O casamento entre primos em segundo ou terceiro grau não é errado, porque já são parentes mais distantes. O casamento entre primos em primeiro grau é mais controverso e precisa ser analisado com cuidado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Aqui quem fala é seu querido amigo e irmão em Cristo Wellington Jesus. Assim como esta pergunta foi respondida, no decorrer do vídeo nós vamos responder mais perguntas, como por exemplo, quais os tipos de relacionamentos são proibidos na Bíblia? Na Bíblia, casar com um primo pode ser considerado incesto? Será que eu posso namorar ou casar com um primo? Então já vou pedir a você que se você se interessou por algumas perguntas dessa e precisa da resposta, assista o vídeo todo, tá bom? Porque isso vai me ajudar bastante. Também curta, comenta, compartilha. Muitas outras pessoas serão ricamente abençoadas sobre a sua ação de graça realizada no vídeo. Se você se inscrever-se e ativar o sino das notificações, será muito vantajoso para você também. Porque aqui no canal você verá assuntos como, por exemplo, sobre a Bíblia, sobre casamento, sobre Deus, sobre o fim do mundo, sobre Jesus Cristo, sobre namoro cristão, sobre o pecado, personagens bíblicos, religião e vida cristã. Então eu quero te fazer um convite para você crescer a sua vida espiritual, tanto com o seu pastor de sua igreja, na igreja que você congrega, ou comigo também, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os relacionamentos que a Bíblia proíbe? A Bíblia condena o namoro e casamento entre parentes próximos. No entanto, não fala nada especificamente sobre o relacionamento entre primos. Segundo a lei de Moisés, em Levíticos 18, 6 a 16, é proibido o casamento entre parentes mais próximos, que são eles: pais e filhos, padrastos e enteados, irmãos ou meios-irmãos, avós e netos, tios e sobrinhos, sogros e genros ou noras, cunhados, marido ou esposa do irmão. Então são esses os tipos de relacionamentos proibidos na Bíblia. Vamos ver Levíticos 18, 6 a 8. Ninguém poderá se aproximar de um parente próximo para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. E esse texto, meus irmãos, ele é muito comprido, muito vasto. Eu te convido você a abrir a Bíblia e ler Levíticos 18, 6 a 16. Tá bom? Você vai ver toda a classificativa de relacionamentos proibidos dentro da Bíblia, tá bom? Na Bíblia, casar com primo pode ser considerado incesto? Casar com primo em primeiro grau não é listado como incesto. E não há nenhuma regra no Novo e nem no Velho Testamento que diga que é proibido. Por outro lado, vai depender muito da definição de parente mais próximo. Parece que os israelitas não viam os primos como parentes mais próximos. Eram bastante comuns ver casamento entre primos de primeiro grau, mas na Bíblia não diz nada se é certo ou se é errado. Os israelitas provavelmente seguiam essa linha de pensamento até mesmo para manter o clero, manter o poder das famílias e também manter a riqueza da família. Será que eu posso namorar ou casar com um primo? A Bíblia não dá uma resposta clara, por isso é uma questão mais de consciência. Antes de decidir se deve ou não se relacionar com um primo, faça algumas perguntas antes. Como, por exemplo, é legal perante a lei brasileira? No Brasil, o casamento entre primos em primeiro grau é permitido, mas em alguns outros países é proibido. Se você mora em algum outro país, descubra a lei deste lugar. A Bíblia diz que devemos ser submissos às leis, como, por exemplo, esse texto, Tito 3, verso 1. Lembre a todos que estão sujeitos aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom. A segunda pergunta a se fazer: a sua família aprova essa decisão? Sempre que possível é bom ter o apoio da família para o casamento. Se a família não aprova, descubra por quê e tente resolver a situação antes do casamento, para que não vire uma bola de neve e acabe virando um problema maior ainda depois do casamento. A terceira pergunta que você deve se fazer é: sua família tem doenças hereditárias? Quando uma família tem um histórico de doenças hereditárias, o casal de primos tem maior probabilidade de passar essa doença para os filhos do que um casal que não tem grau de parentesco. O casamento sistemático de primos próximos
ao longo de gerações, aumentam ainda mais a probabilidade de doença. Se o casal quiser ter filhos, é bom analisar muito bem a situação com a família antes de se casar. Então vai do contexto de analisar. Cada caso é um caso. Se você quer realmente tomar essa decisão, se sua família aprova, ou se mesmo a sua família não aprovando, você quer continuar com a sua mesma decisão de casar, amém. Que Deus te abençoe do mesmo jeito, que Deus abençoe os seus planos e a sua família futuramente. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para a sua vida, para o seu ministério, tenha tirado aí algumas curiosidades, e você também pode tirar a curiosidade de outras pessoas compartilhando este vídeo, curtindo, tá bom? E também inscrevendo-se no canal, isso ajuda bastante, tá bom? Eu te agradeço por essa colaboração. Muitas outras pessoas serão ricamente abençoadas através de sua ação de graça realizada no vídeo. Se você inscrever-se e ativar o sino das notificações, isso também será benéfico para você, porque você verá diversos assuntos, como por exemplo, assuntos sobre a Bíblia, sobre o casamento, sobre Deus, sobre o pecado, sobre o fim do mundo, sobre personagens bíblicos, sobre religiões, sobre a vida cristã. Então você tem tudo para crescer a sua vida cristã, amadurecer a sua vida cristã e tirar muitas dúvidas sobre a vida espiritual. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.